Oi, eu sou o Fábio. Eu vim apresentar a questão 16 do ENAD 2017 de licenciatura em matemática. A questão diz o seguinte: a solução do sistema linear de três equações e três incógnitas pode ser interpretada geometricamente como a interseção de três planos no espaço e consiste em verificar se os três planos têm um único ponto, infinitos pontos ou nenhum ponto em comum para determinar se o sistema possui solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução, respectivamente. Com base nessas informações, ele deu um sisteminha para a gente trabalhar. Então aqui a gente tem as três incógnitas x, y e z, e a gente pode reescrever isso de uma forma de matriz aumentada. Se a gente notar aqui na última linha, a gente tem x e y, a gente não tem z, então a gente pode, a gente quando vai montar como matriz, a gente sempre coloca x embaixo de x, y embaixo de y e z embaixo de z. Então, com isso, organizando, a gente tem a seguinte matriz. Lembrando que a primeira coluna é referente a x, a segunda a y, a terceira a z, e a quarta coluna é as respostas da equação. Então, aqui eu coloquei aqui e já coloquei de primeira que a L3, que seria a linha 3, vai receber a negativa da L1. Ou seja, a gente vai pegar o menos 1, multiplicar L1, a primeira linha, e somar na linha 3. Com isso, a gente obtém essa seguinte matriz. Se a gente notar nessa matriz que a gente operou e chegou nela, a segunda e a terceira linha é uma o oposto da outra. Então, assim que a gente soma L2 e L3, elas se anulam. Então, como a gente só quer zerar uma, a gente vai colocar aqui L3 recebe L2. Como a L3 recebe L2, a gente acaba zerando toda a última linha dessa matriz, ficando com a matriz A dessa forma. Ficando com ela dessa forma, a gente vê que sobrou uma variável livre. Então ele é um sistema possível indeterminado. Coloquei aqui que é um SPI. E o que é esse Y e esse Z? São referentes à segunda linha. A segunda linha a gente tem 0x, tem 1y, 1z. Tudo isso é igual a 2. O que eu fiz? Eu coloquei y mais z igual a 2 e isolei o y. Daí peguei esse y e vou substituir esse y na primeira equação. O que seria a primeira equação? Se você olhar aqui, a gente tem essa primeira equação. Então a gente substitui ali o valor de y que a gente encontra. Ou se a gente se basear pela matriz, é a primeira linha da matriz. Que a gente tem 1x, 2y, 1z igual a 1. Então, substituindo e isolando x, a gente encontra o valor de x. Aqui a gente trabalha o y fazendo distributiva, né, porque são 2y. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos e, menos 2e. Com isso, a gente tem que x mais 4 mais z igual a 1. Isolando o x, a gente tem que x é igual a menos 3 mais z. Então, agora a gente tem o valor de x, tem o valor de y, e ambas estão em função de z. Beleza? O que a gente faz agora? A gente monta ela como um vetor. Vou chamar de vetor z e vou montar ela da seguinte maneira. Coloquei aqui. O vetor z é igual ao valor de x, menos 3 mais z, o valor de y, 2 menos z, e o valor de z, que é o próprio z. Para a gente encontrar o vetor diretor, a gente considera z igual a zero. Se a gente considera z igual a zero, a gente encontra somente o valor de um vetor que eu vou chamar de vetor u. Se a gente pegar menos 3 mais 0, que seria o do z, a gente tem o menos 3. 2 menos 0 teria só o 2. E z, a gente já definiu que ele é zero, então a gente teria ele como zero. Para a gente encontrar o vetor diretor que a gente precisa, a gente tem que fazer a diferença entre esses dois. Ou seja, z vezes que número que vai chegar nesse vetor aqui de cima. Uma outra forma de representar é fazendo a subtração entre eles.
Lembrando que a gente sempre opera x com x, y com y e z com z. Então eu vou colocar aqui que z menos u vai ser igual ao vetor v. Eu vou chamar de v para ficar mais tranquilo. Então eu defini como v, pode ser a letra que quiser, tanto o z quanto o u quanto o v pode ser a letra que achar melhor. E esse vetor v vai ser o vetor diretor que a gente está procurando. Portanto, se a gente fazer essa diferença, a gente tem aqui, ó, se a gente tem menos 3 menos menos 3, a gente tem mais 3, acaba zerando. Menos 3 mais 3, 0. 2 menos 2, 0. Só sobra o z na primeira parte, o menos z na segunda parte e o z na terceira parte. Ou seja, nós temos para o vetor diretor que x é igual a z, y é igual a menos z e z é igual ao próprio z também. Isolando o z, a gente encontra que o vetor diretor é z que multiplica 1, menos 1 e 1. Beleza. Então, se a gente olhar nas questões, nas alternativas, a gente tem que o vetor é igual a... O vetor diretor que a gente encontrou é igual a 1, menos 1 e 1. Nota que nenhuma das outras tem a questão. Tá, mas aqui diz que a reta passa por esse ponto. Para a gente descobrir se a reta passa por esse ponto, a gente pega o valor de z ou de x como esse e substitui lá no vetor v que a gente encontrou. Ó, vamos pegar o z igual a 3 aqui. Ó. A gente tem como z igual a 3. Então, voltando aqui, z igual a 3. Menos 3 mais 3, 0. A gente encontrou o x do ponto. Então, 2 menos 3, menos 1. O y do ponto. E o z a gente já pegou como 3. Então, a gente tem que a reta passa pelo ponto 0, menos 1 e 3 e possui esse vetor diretor. Beleza?